E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o João Paulo Tostes, eu sou psicólogo clínico e eu gostaria de falar aqui hoje sobre o tema Setembro Amarelo. Essa campanha que já tem sido feita há algum tempo, né, essa hashtag, é, proporciona debates, conversas sobre a prevenção do suicídio. Falando sobre causas, sobre números, né, do suicídio no mundo, ou no Brasil, o que for, e formas de prevenção, serviços que facilitem, né, a prevenção, enfim, tem muita coisa aí que é bem interessante que é compartilhada para todos e tem que ser feita dessa forma. E muita gente tem essa questão, né, esse tabu de falar sobre o suicídio porque é como se fosse uma questão meio que uma epidemia, né? Quando você fala sobre suicídio, estimula-se que as pessoas cometam suicídio e não é bem assim, porque esse tipo de informação precisa ser divulgada, porém com muito critério, muita sensibilidade. Tá? É importante sim que exista esse crivo quando o assunto é suicídio, então é importante que se fale de uma forma com muita consciência. Bom, muita gente tem falado, perfis aí que falam muito bem, né? Trazem a questão de uma forma muito positiva e bem consciente sobre a prevenção, sobre muitos outros fatores do tema, né? Que o Setembro Amarelo proporciona e suscita para a gente conversar. Nesse vídeo, a minha intenção seria falar sobre muitas causas, populações específicas das quais o suicídio ronda, né? Essa questão do suicídio, esse tema está sempre presente. Porque muita gente tem essa definição já explícita, né? De que se a pessoa tentou suicídio é porque ela tem algum problema de ordem psíquica, de ordem psiquiátrica, e isso meio que virou uma regra. E isso é um mito, né? Que as pessoas deveriam conversar sobre para entender que na verdade não é assim. Nem todo depressivo é suicida e nem todo suicida é depressivo. Existe um grande leque de variedades aí, de possibilidades, de fatores que possam causar tendências suicidas, enfim. Existem alguns pontos nos quais a gente tem que se apegar inicialmente, né, que seriam ideação suicida, planejamento suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio em si. A ideação seria aquela fase na qual a pessoa pensa que seria melhor não estar aqui, a vida não tem mais um sentido que tinha anteriormente, então a pessoa se imagina longe, não vivendo mais. Essa é uma fase de ideação suicida. A fase de planejamento suicida, a pessoa começa a planejar de fato o seu suicídio. Então aí ela começa a pensar em ferramentas, em contextos, em locais, em maneiras para que isso aconteça. Tentativa de suicídio, obviamente, né, como o próprio nome já diz, uma tentativa, a pessoa tentou de alguma forma ali tirar a própria vida. E o suicídio, de fato, é a consumação lá de trás da ideação. Então existem essas nuances, enfim. Mas todas merecem muita atenção, ok? Eu vou falar aqui agora alguns nichos populacionais ou situações as quais podem acarretar em pensamentos suicidas, em tentativas, enfim. E eu vou elencar tudo isso aqui. Elencar não, eu vou passar aqui porque já foi feito isso. Eu estou tirando por base uma cartilha produzida pelo CRP do Distrito Federal, que é uma cartilha que se chama Orientações para a Atuação Profissional frente a situações de suicídio e automutilação. É uma cartilha para profissionais da psicologia e é muito rica, é muito interessante e foi lançada agora recentemente. Quem quiser, procure, pode encontrar. Mas quem não quiser procurar, só me mandem DM, coloquem seus e-mails na DM que eu faço um juntadão e mando para todo mundo, tá? Eu tenho ela aqui. Quem me mandou, eu fui num grupo, vou até falar o nome dele aqui. O Dr. Eric Antonechen, não sei. Depois eu coloco o nome dele ali embaixo. É um psiquiatra que trabalha com sexualidade também, e ele está no mesmo grupo ali que eu ali no WhatsApp, então ele mandou e eu achei, obrigado, doutor,
Eu fiz muito uso, achei espetacular esse material aqui. E, enfim, sigam lá, ele também é bem interessante o perfil dele no Instagram. Enfim, quem quiser é só me deixar o e-mail no DM que eu envio para vocês, tá bom? Quem se interessar aí pelo tema. Então vamos lá. Eles fizeram uma diferenciação aqui, eles colocaram um estudo muito grande aqui feito sobre grupos populacionais e situações e questões que envolvem cada tipo de grupo que possivelmente podem acarretar numa probabilidade de suicídio. Então eu vou falar aqui um pouquinho de cada um, tá bom? Bom, os adolescentes. Os adolescentes vivem uma fase, a adolescência é uma fase complexa, na qual você busca se identificar com grupos, você tenta se entender, é uma questão hormonal, é uma questão de impulsividade, porém tudo pautado em uma realidade na qual a maturidade emocional ainda não está muito preparada para muitas coisas, né? E depende da sua vivência, do seu contexto, os baques são muito grandes e isso pode causar um sofrimento muito grande. O suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo. Então, é um número muito alto. É um número muito alto. Então, nesse nicho da adolescência, existem muitas causas específicas ali que podem trazer implicações nesse ponto. Bom, vamos falar agora sobre os idosos. Bom, os idosos passam por, muitas vezes, depressão, isolamento social, abandono, lutos diversos, luto pelo seu corpo, pela sua vitalidade, que não é mais a mesma, luto por pessoas que não estão mais junto com ele, uma pessoa que mora numa instituição, por exemplo, tem uma questão muito mais intensa com o abandono, com a solidão. Então, são causas, né, são motivos que podem levar a um sofrimento muito grande, causando uma possível tentativa de suicídio. E no Brasil, eu fiquei um pouco assustado com esses números, é o grupo populacional de maior índice de suicídio. De acordo com a OMS, em 2015, os índices de suicídio entre pessoas de 65 a 74 anos de idade, ambos os sexos, foram de 7,8 mortes por 100 mil habitantes. É um número muito grande. Então, nesse nicho das pessoas mais velhinhas, das pessoas idosas, existe também esse grande risco, né, de suicídio. A questão agora é sobre gênero. Os homens se matam mais do que mulheres. Porém, no entanto, as mulheres têm 2 vezes mais tentativas de suicídio do que os homens. Porém, isso é muito complicado porque isso envolve patriarcado, envolve machismo, envolve essa questão da virilidade, masculinidades, que eu gostaria de falar também sobre isso em um outro vídeo. Como a masculinidade faz com que essa masculinidade imposta, né, dessa maneira tão truculenta, faz com que o homem precise de todas as maneiras ser viril, ser bruto, ser valente e não lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. E acaba encontrando outros subterfúgios. Né? É muito comum você ver em histórias de famílias, né, que avós falam que, nossa, meu marido ele bebia muito, ele acabava me batendo, então você deve ter ouvido isso, né? Então, porque muito vem dessa cultura da masculinidade, né? Você não pode sofrer, você não pode chorar, você tem que lidar com a sua situação, porque você é homem, se vira, né? Acaba tendo esse tipo de resultado aí, que é bem triste, bem lastimável, e eu acho que é algo que precisa ser muito, mas muito trabalhado. A nossa questão de gênero, como lidar com essas questões tão arcaicas que ainda estão aqui, que assolam a nossa vida. A população LGBTQIA+. É complexo isso porque existe uma subnotificação. Os casos de suicídio, quando chegam, né, quando são notificados, geralmente não vêm com a orientação sexual definida ali. Então isso acaba meio que criando um apagamento nessas informações e não temos tanto acesso a elas, né, mesmo sabendo que a homofobia, a LGBTfobia é muito cruel, é muito intensa e muito presente na nossa vida, né? na nossa sociedade.
Porém, existem grupos, como o grupo gay da Bahia, que tenta fazer essa notificação desses casos, mas pautados no que a mídia publica, né? Então, não tem como ter informação total ali, mas o que tem eles conseguem trazer ali para criar um número para que as pessoas tenham acesso e saibam do que está acontecendo aí nessas subnotificações, né? A população LGBT QIA+, sofre, é rechaçado desde sempre, então obviamente isso afeta a sua saúde mental. Temos a população negra também, que já é sabido que o racismo no nosso país, que nos assola desde quando esse país é um país, faz muito mal para essas pessoas e causa um sofrimento muito grande, um sofrimento psíquico de segregação, assim como na população LGBT também. Né? Só que os dados aqui que são trazidos pela cartilha dizem que a taxa de suicídio entre negros aumentou 12% de 2012 até 2016. Ou seja, isso tem aumentado exponencialmente. Né? Existe essa questão da segregação, existe também o racismo estrutural que causa a invisibilidade do sofrimento dessas pessoas. Enfim, é muito triste. Isso também pode ser um motivo para que o. Pode ser não, é um motivo para que o índice de suicídio aumente. A população indígena também passa por um grande número de suicídios na sua população, e eu fiquei um pouco assustado com essa questão, porque nas populações indígenas brasileiras, o maior índice de suicídio está entre a população de 10 a 19 anos. Ou seja, é muito cedo para uma pessoa ter esse ímpeto de acabar com a própria vida. E depois eu fui entender que existe uma complicação nesse meio, porque justamente nessa fase da infância e adolescência, na qual você vai entendendo-se como uma parte de um grupo, eles têm a influência do branco, né? Então eles vão, têm a sua convivência ali com os brancos, são discriminados lá, e voltam para suas tribos. Só que nas suas tribos, os índios mais velhos também se incomodam porque os signos da cultura branca, que já estão introjetados nessa população indígena, faz com que os índios também discriminem esses indígenas que têm esse contato fora e dentro da tribo, causando um desconforto e um sentimento de não pertencimento extremo a ponto de causar depressão, enfim, esse monte de outras questões muito complexas, né, de sentimentos de inadequação, a ponto até de chegar ao suicídio. Muito triste, muito triste. Pessoas com tentativas de suicídio anteriores também têm um grande índice é um fator de risco muito grande, né? Então, porque pessoas que já tentaram anteriormente, possivelmente se tentarem, vão tentar com mais intensidade e com mais precisão. E isso é extremamente perigoso. É um grande fator de risco. Transtornos mentais, transtornos psíquicos, enfim, problemas psicológicos acabam também acarretando muitas vezes em tristeza aguda, sofrimento ali encabido, e acaba que as pessoas não vendo outras saídas, né? Se a doença também é bem debilitante, podem sim levar ao pensamento, à ideação suicida. Né? E é o que eu falei logo no início. Não é o único fator que pode levar uma pessoa a cometer o suicídio, mas também está ali inserido. O consumo abusivo de drogas, de bebidas, né, faz com que as pessoas também lidem com sofrimentos, com perdas, com lutos, né, e acabem indo para essa triste estatística também. Estamos vivendo também um momento de crise, né, nacional, mundial, o desemprego também, né, a falta de questões mais voltadas ao trabalhador ali, a uberização, né, do trabalho, traz muitas questões de angústia, de sofrimento e desespero até. Então,
é muito difícil você lidar com uma questão na qual você não consegue trazer o seu próprio sustento, você passar por dificuldades. Aí entra a questão de, de quão resiliente você é para poder lidar com isso, e às vezes você não tem uma estrutura psicológica suficiente ali para lidar com uma demanda tão complexa como essa, e isso também acaba acarretando alguns números aí, né, nessa estatística do suicídio. O risco de suicídio aumenta de 20 a 30% quando associado ao desemprego. Então é algo que é muito sério e isso implica muito na vida do nosso povo, né, do brasileiro, ultimamente. Fala também sobre profissionais de segurança, né, pessoas que trabalham aí com armas na mão, como a polícia, enfim. Você tem que lidar com pressão, com tensão psicológica o dia inteiro, com estresse diário, muitas situações limite, e fora que a questão sexista, né, organizacional ali da instituição, né, da segurança, da polícia em si, é muito complexa, porque o homem, como eu falei anteriormente, não tem espaço para sofrer aquilo de uma forma que ele consiga botar para fora sem que seja esbravejando ou gritando. Ele tem uma questão muito complexa. Existe já um padrão, né, no qual você precisa seguir para que você tenha a sua confiança ali inabalável, né? Então, muitas vezes você passa por situações de estresse extremo e você tem que guardar para si aquilo tudo, aquele monte de absurdo que você viu, que você sentiu, porque o homem não precisa botar para fora isso, né? E é uma situação complicada porque eles lidam com coisas ali que são armas de fogo, drogas, enfim, tem muita coisa ali que eles têm acesso e isso pode facilitar, né, a tentativa, né, do suicídio. Fácil acesso a armas de fogo, altos níveis de estresse laboral e uma cultura organizacional que coloca o cuidado como demonstração de fraqueza. E, por fim, a pandemia que estamos vivendo agora, né? Ela criou uma situação de extrema ansiedade, angústia, um contexto de imprevisibilidade, né? Essa é a palavra. Então as pessoas não têm aquela sensação de futuro certo como tínhamos ontem, né? Um tempo atrás. É tudo muito incerto e isso causa uma ansiedade, uma angústia muito grande. Você também lidar com mortes, com o luto, que muitas vezes muitas famílias estão vivendo, de pessoas próximas morrendo de uma hora para outra por conta de um vírus. Existe a questão também do luto mal elaborado, porque por conta da contaminação existe esse corte, né? A pessoa, não existe um velório, não existe um enterro como existia antes da pandemia. Então isso causa um bloqueio muito confuso no nosso luto. E isso tem causado muita, mas muita ansiedade e desespero nas pessoas. E eu volto naquela questão, se você não tem uma estrutura bem elaborada para lidar com perdas, se você não tem essa questão da resiliência ali trabalhada, isso pode ser muito, mas muito prejudicial para a sua saúde, né? Enfim, gente, o que eu queria dizer basicamente era isso. Existem inúmeras, mas inúmeras combinações de fatores para que a tentativa de suicídio ou suicídio em si surja. Então é importante abrir os olhos para tudo isso, entender que tem muitos fatores que podem ajudar para colaborar que você saia dessa, busque ajuda, nunca diminua o sofrimento de alguém que te pede ajuda. Se você não conseguir ajudar ali pessoalmente, indique alguém que faça. Mas não diminua, você só vai estar pondo mais um peso ali para essa pessoa carregar com ela. Tá bom? Gente, então é isso. Qualquer coisa, me mandem DM aí. Se vocês quiserem a cartilha, eu posso enviar. Tá? Me mandem e-mail na DM que eu envio para todo mundo. Tá bom? Fiquem em paz e vamos seguir junto aí nessa luta. Ok? Curtam e compartilhem com quem vocês acham necessário. Ok? Obrigado.